Fevereiro chega e o Brasil entra em transe. Uma euforia fabricada. Um grito coletivo de liberdade com data de validade. Multidões pulando, sorrindo, gastando o que não tem, como se o amanhã tivesse sido cancelado. Mas ele não foi. Na quarta-feira de cinzas, a música para, a máscara cai e a realidade volta cobrando tudo, com juros. O sistema adora o carnaval. Não porque se importa com a sua alegria, mas porque precisa da sua alienação. É a válvula de escape perfeita. 4 dias de anestesia para você suportar mais 360 dias de uma rotina que te adoece em silêncio. Eles te vendem a ilusão de que você é rei na avenida, enquanto na vida real continua sendo apenas um súdito endividado. Talvez você ache que está só aproveitando a vida, mas existe uma linha muito fina entre celebração e fuga desesperada. E a maioria cruzou essa linha faz tempo. Hoje a gente vai olhar no espelho que ninguém quer encarar. Vamos expor os 7 tipos de pobres que usam o carnaval para esconder o fracasso, a solidão e a falta de propósito. E preste muita atenção no 7º tipo. Ele é o mais perigoso de todos, porque acredita que está lucrando com a festa, quando na verdade está vendendo tempo de vida por migalhas. Se você tem coragem de assistir isso sem fantasia, deixa o like e se inscreve no canal. Porque a festa acabou. E agora, a aula começa. Começamos pelo clássico. Aquele que sustenta a pirâmide do consumo desenfreado. Eu chamo de o folião endividado. Esse sujeito passa de janeiro a dezembro reclamando que o sistema é injusto, que o salário é uma miséria e que dinheiro não dá para nada. Ele recusa convites para jantar, corta o lazer da família e repete que está apertado. Mas, milagrosamente, quando fevereiro aparece no calendário, a escassez desaparece. O cartão de crédito, que já estava no limite, ganha um fôlego sobrenatural. Ele compra o abadá VIP, a fantasia descartável, o camarote inflado e o Uber com tarifa dinâmica. De repente, a matemática deixa de existir. A desculpa é sempre a mesma, é só uma vez por ano. Eu mereço. A realidade é brutal, não é uma vez por ano. Ele não está comprando diversão, ele está comprando vingança. Vingança contra a própria vida medíocre. Ele gasta o que não tem para sentir, por 96 horas, a sensação de poder que nunca construiu na vida real. O final é previsível. Na quarta-feira de cinzas ele entra no que eu chamo de quaresma financeira. Passa os 10 meses seguintes pagando os juros de 4 dias de euforia. Ele vira escravo do passado. Se você faz isso, entenda uma coisa. Enquanto você parcelar a sua fuga, nunca terá dinheiro para financiar a sua liberdade. Agora, vamos para o 2º tipo, o alcoólatra social, o atleta olímpico da autodestruição recreativa. Durante o ano, ele é focado. Diz que não tem R$50 para comprar um livro que mudaria sua mentalidade. Acha caro investir em um curso, em uma mentoria ou na própria saúde. O dinheiro está curto, ele diz. Mas coloque esse homem no meio de um bloco. E observe, ele passa o cartão 5, 10, 15 vezes no isopor do ambulante, sem piscar. Ele financia a indústria da bebida com orgulho. Gasta em 4 dias de álcool o que não investiu em si mesmo em 12 meses de trabalho. A conta não fecha. Ele está queimando o pouco capital que tem para destruir os próprios neurônios e esquecer quem é. Aqui, o álcool não é celebração, é anestesia. É a única forma que ele encontrou de suportar a própria companhia no meio da multidão. Na segunda-feira, ele acorda com o corpo inflamado, a mente lenta e a conta zerada, e chama isso de viver. Não confunda, quem precisa se entorpecer para aguentar a realidade já perdeu o jogo antes mesmo de começar. Antes de irmos para o 3º tipo, que é um dos mais irritantes de todos, eu preciso saber se a carapuça serviu. Se você já viu alguém agir exatamente assim, ou se em algum momento já foi essa pessoa, comenta aqui embaixo, eu respondo todos os comentários. Vamos ao 3º tipo, o militante da alegria obrigatória, o fiscal da felicidade alheia. Ele não aceita o silêncio. Se você diz que vai ficar em casa estudando ou descansando, ele se incomoda. Te chama de amargurado, frustrado, recalcado. Mas a verdade é mais sombria.
Ele não ama o carnaval. Ele precisa do carnaval, porque ele odeia o silêncio. Blaise Pascal dizia que todas as desgraças do homem vêm do fato de não conseguir ficar sozinho, em silêncio, dentro de um quarto. Esse tipo precisa do barulho, do suor, da massa humana se esfregando, porque se a música parar e ele ficar sozinho com a própria cabeça, ele desmorona. A alegria dele é uma performance. Ele precisa que todos estejam rindo para fingir que a própria vida não é vazia. Quando ele vê você focado, sóbrio e construindo o futuro enquanto ele pula, ele se sente atacado, porque o seu foco é um espelho do desperdício dele. Ele chama a rotina de prisão e o carnaval de liberdade. Mas liberdade de verdade é conseguir ficar em paz consigo mesmo sem confete, sem álcool e sem multidão. Se você precisa de gente em volta para não ouvir seus próprios pensamentos, você não é livre. Você é dependente. Agora vamos falar de dinheiro. De quem realmente paga a conta dessa engrenagem. Quarto tipo, o patrocinador anônimo da indústria. Esse é o personagem mais trágico da economia do carnaval. Ele não é o artista no trio elétrico, não é o dono do camarote, não é o empresário da cervejaria e nem o dono da rede de hotéis. Ele não lucra 1 centavo com a festa, mas financia tudo. É ele quem paga o abadá superfaturado, a bebida com 500% de margem de lucro e o ingresso inflado. Ele trabalha o ano inteiro, suando em um escritório ou numa fábrica, para entregar o fruto do próprio esforço na mão de quem já é milionário. Ele acha que faz parte do espetáculo, mas não é o espetáculo. Ele é a bateria que mantém a festa dos outros funcionando. Enquanto ele se espreme na grade, com calor, sede e aperto, o dono do evento está no ar-condicionado, contando o lucro recorde que saiu exatamente do bolso desse patrocinador anônimo. No fim, ele volta para casa com ressaca, com a conta no vermelho e com a sensação vaga de ter vivido. Mas a única coisa que ele fez foi uma transferência de renda voluntária. Tirou da própria escassez para aumentar a abundância de quem já tinha tudo. Se você paga para enriquecer os outros enquanto continua pobre, você não é um folião. Você é um ativo financeiro do sistema. E se até agora falamos de quem perde dinheiro, o próximo tipo vai além. Ele não entrega só o bolso. Ele entrega algo muito mais raro. A própria inteligência. O quinto tipo é o especialista inútil do samba. Esse aqui é um gênio do assunto errado. Sente-se com ele e pergunte sobre a história da escola de samba. Ele sabe tudo. Recita o samba enredo de 1997 de cor. Entende a harmonia. Critica a bateria e analisa a evolução da comissão de frente com a precisão de um cirurgião. A capacidade de memória e análise dele é impressionante. Agora faça uma pergunta simples sobre a própria vida. Quanto você ganha por hora de trabalho? Quanto pagou de juros no último ano? Para onde está indo o seu dinheiro? Silêncio absoluto. Ele sabe a nota do quesito fantasia, mas não sabe o próprio score de crédito. Entende aí a estratégia do carnavalesco para ganhar o título, mas não tem nenhuma estratégia para conquistar a própria liberdade financeira. É o desperdício cognitivo em estado puro. Uma mente brilhante dedicada a decorar regras de um jogo que não paga as contas e não garante futuro. Ele é especialista em entretenimento e amador na própria sobrevivência. Enquanto discute se a escola merecia nota 10, a vida financeira dele tira 0 em planejamento. 0 em controle e 0 em poder. E quando a inteligência já foi desperdiçada, o próximo passo é terceirizar a própria identidade. Se não dá para ser alguém na vida real, resta parecer alguém na vitrine digital. Sexto tipo, o peregrino do like. Esse é o retrato mais fiel da miséria moderna. Ele atravessa cidades, dorme no chão de rodoviária, pega ônibus lotado, encara filas intermináveis de banheiro químico e suporta um calor insuportável. Faz tudo isso não porque ama a festa, mas porque precisa da foto. Toda essa peregrinação acontece em nome de uma narrativa que não é para ele, é para o feed. No Instagram, o ângulo da câmera sugere que ele está no camarote mais exclusivo de Ibiza. Fora do enquadramento, a realidade é um copo de cerveja quente, um tênis destruído e uma conta bancária entrando em coma. Cada story postado é um grito silencioso de validação. Olhem como a minha vida é incrível.
Por favor, acreditem que eu sou feliz. Ele não está ali para viver o carnaval. Está ali para provar que viveu. Não busca alegria, busca registro. Não quer experiência, quer testemunhas. O corpo sofre, o bolso sangra, mas o sorriso é obrigatório enquanto a luz da câmera estiver piscando. Quando a bateria acaba, o palco desmorona. Sobra apenas o cansaço físico, a frustração de uma vida editada e a segunda-feira chegando como um caminhão desgovernado. É a definição de insanidade. Andar quilômetros de desconforto na vida real apenas para avançar milímetros de status na ilusão digital. E quando a ilusão não é social, ela tenta ser financeira. E quando nem o aplauso sustenta a conta, vem a mentira final. A de que isso tudo é empreendedorismo. Vamos para o sétimo tipo, o empreendedor da ilusão. Esse é o mais perigoso de todos, porque acredita que está sendo esperto. É o sujeito que diz, eu vou fazer dinheiro no carnaval. Ele decide vender bebida, fazer bico de segurança, aproveitar o movimento para lucrar. Parece nobre, parece trabalho duro. E mas é burro. Ele trabalha 12, 14 horas por dia, carregando peso, lidando com bêbados, correndo risco, para no final tirar um lucro marginal que mal paga o esforço. O problema aqui não é o trabalho honesto. O problema é a ilusão de ótica. Ele confunde esforço pontual com progresso real. Durante 4 dias, ele se mata por uma renda ativa que morre na quarta-feira de cinzas. Ele não construiu um negócio, não criou uma marca, não captou uma lista de clientes e não desenvolveu nenhuma habilidade de alta renda que pague dividendos em março, abril ou maio. Ele apenas alugou o próprio tempo e o próprio corpo por um preço baixo, acreditando que estava empreendendo. Ele volta para casa exausto, com alguns trocados no bolso que vão desaparecer na primeira conta de luz e sem nenhum ativo construído para o futuro. Isso não é empreendedorismo. Isso é sobrevivência disfarçada de oportunidade. Enquanto ele vende a própria hora no varejo, o sistema lucra no atacado. A quarta-feira de cinzas sempre chega. E com ela, o silêncio volta. A fantasia vai para o armário, o glitter some no banho, mas os boletos continuam na mesa. O que vimos aqui foram 7 faces da mesma moeda. 7 formas diferentes de usar a euforia para mascarar a realidade. Seja se endividando por 12 meses para viver 4 dias, destruindo a própria saúde em troca de aceitação social, ou gritando felicidade apenas para abafar o medo de ficar sozinho em silêncio. Vimos quem financia a indústria sem ganhar nada, quem decora enredos inúteis enquanto a própria vida segue sem roteiro, quem vive de likes para um público que não se importa, e quem se mata de trabalhar por migalhas, acreditando que está construindo um império. No fundo, todos eles têm algo em comum. Eles estão fugindo. E eu preciso que você entenda isso com clareza brutal. O problema não é a festa, não é o samba, nem a cerveja, nem o encontro com os amigos. O problema é usar o carnaval como morfina. O problema é odiar tanto a própria segunda-feira, a própria rotina, o próprio trabalho e a própria conta bancária, que você precisa entrar em coma financeiro e emocional em fevereiro só para conseguir continuar vivo até dezembro. Isso não é vida. Isso é intervalo comercial entre sofrimentos. A verdadeira liberdade, aquela que o sistema morre de medo que você descubra, é construir uma vida da qual você não precisa escapar. Uma realidade tão sólida, tão próspera e tão cheia de propósito que a festa vira detalhe, não salvação. Um bônus, não a única fonte de dopamina do ano. O sistema quer você alienado, pulando, gritando e gastando, porque enquanto você está distraído na avenida, você não está perigoso. Você não está questionando, você não está enriquecendo. Se este vídeo foi um espelho duro, mas necessário, e se você decidiu que este foi o último carnaval vivido como coadjuvante da própria história, faça 3 coisas agora. Curta o vídeo, isso mostra que você acordou enquanto a maioria ainda dorme. Se inscreva no canal, porque aqui a conversa é sobre liberdade real, todos os dias, e compartilhe isso com aquele amigo que precisa parar de fingir que está tudo bem. E se você chegou até aqui,
comenta o Rato Empreendedor. Essa vai ser a nossa senha, para eu saber quem ficou até o final. Mas atenção, o carnaval não é a única armadilha de massa. Existe outra religião no Brasil que produz o mesmo fanatismo, o mesmo especialista inútil e a mesma paixão que não paga as contas. Ela acontece toda quarta e todo domingo. Se você quer saber se também caiu nessa, clica no vídeo que está aparecendo agora na tela. 7 tipos de pobres que assistem futebol e nunca vão mudar de vida. A alienação muda de nome. A prisão é sempre a mesma. Te vejo lá.